Olá YouTube, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no vídeo de hoje vou trazer um experimento que eu já fiz em um vídeo passado. O True Draco Masterpiece está de volta também no TCG. Ele já tinha saído lá no Master Duel e eu fiz um vídeo, tentando ver se ele estava a par com o jogo atual. Se vocês quiserem ver o que deu, tá o link em algum lugar aqui da tela para vocês clicarem e verem depois. Mas agora ele está livre no TCG e eu quis saber se ele também estava a par no TCG com o jogo atual. Quando eu digo a par, se ele está jogando, se ele tem alguma chance competitiva e essas coisas. Então eu chamei o meu amigo Zé Arthur, que você já conhece aqui do canal, para me dar essa oportunidade de montar um deckzinho de True Draco e jogar contra ele. O Zé Arthur escolheu jogar com o deck dele de Goblin Biker Materia Reactor, que é relativamente atual, é relativamente moderno, é um deck novo praticamente, e vamos botar aí a prova se ele consegue bater num rogue super competente que é o Goblin Biker. Dito isso, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like se você gostar do conteúdo, ativa o sininho de notificação e deixa um comentário aqui embaixo do que você achar deste conteúdo, ok? Dê dicas, dê sugestões, eu sempre leio o comentário de vocês. Mas antes da gente ver esse duelo aí, é um duelo comentado, ok? Vocês não vão ter que assistir meia hora de duelo nem nada assim, é bem rapidinho, só para realmente ver a performance de um True Draco. A gente joga uma match inteira até, sem sair de deck, mas joga uma match inteira. Mas antes disso eu vou fazer um deck profile super rápido só para vocês verem como é que está o deck que eu estou jogando. Provavelmente não é a melhor decklist de True Draco que vocês vão ver hoje, mas é a que eu podia montar só para ver o Masterpiece em ação. O foco era ver o que o Masterpiece consegue fazer contra o jogo moderno. Por afinal de contas, ele ficou na banlist por uns 10 anos, por aí, mais de 10 anos se bobear. Então é muito tempo desde a época em que ele era, sabe, rei, para ver como que hoje em dia, ele vai performar. Então vamos lá ver essa brincadeira aí. Começando pelo boss do deck mesmo, que é o True Draco Masterpiece. Para quem não conhece essa lenda do Yu-Gi-Oh! Ele é um monstro que pode ser invocado usando mágicas ou traps contínuas como forma de tributo, e para cada carta que você usou, no máximo duas, afinal ele é um monstro de 2 tributos, que você usou para fazer o tributo de summon dele, ele fica imune àquela coisa. Então se você usou, por exemplo, um monstro e uma mágica para fazer o tributo de summon dele, ele vai ficar imune a esses 2 tipos de card enquanto ele estiver na mesa. E o outro efeito dele é que uma vez por turno você pode banir uma mágica ou armadilha contínua do seu cemitério para destruir uma carta no campo. Essa carta sozinha definiu um formato, foi considerado um dos monstros mais fortes aí da história de Yu-Gi-Oh! E bem, a brincadeira agora é ver se ele consegue sustentar esse título em 2025. Aí aqui a gente vai estar rodando a típica line de True Draco, 3 do Dynamite, 3 do Ignis e uma da Majesty, Cada um deles vai ter sua função no baralho. O Dynamite ele busca armadilhas, e o Ignis busca mágicas e ela busca monstros. Ela é meio que a piorzinha, do trio aqui, então por isso que a gente só roda uma dela. Tem outras formas da gente chegar aqui no Masterpiece, não tem problema. E para fechar os monstros, 2 cópias de Inspector Border. Se você quiser usar a Mano e o Ato, ele é até melhor, porque ele volta para a mão, não fica na mesa, não atrapalha os seus combos e tudo mais. Só que eu não sei onde enfiei os meus Amano e o Ato, então eu usei Inspector Border no lugar, mas a função dele é a mesma. É basicamente você dá o normal summon, não tem problema você gastar seu normal summon, porque a metodologia desse deck é você ter vários normal summons pelo turno. Então você pode descer ele sem preocupação e é você não tomar a interação do seu oponente, basicamente, O oponente básico só vai poder usar, sei lá, Impermanence, se não tem carta para ele usar Impermanence. A não ser que ele gaste Impermanence no Inspector Border para poder usar Range Trap em outras cartas suas. Mas você tem muita carta de busca, então você não quer tomar Draw, você não quer tomar Ash Blossom, então é uma ótima defesa ter ele na mesa. E uma Floodgate, que às vezes sozinho ele já ganha um jogo se bobear.
Esses são todos os monstros que a gente está rodando, e a gente está rodando aqui uma cópia da Diagrama com uma cópia de Terraform. Sim, é a única Field Spell que a gente tem e, bem, consistência, né? A Diagrama aí também é uma das cartas mais fortes que esse jogo já viu, por isso que ela tá até hoje. E daí é pra banida, eu acho muito difícil que ela saia da banlist em mais quantidades, porque nada de bom vem do uso dessa carta genericamente. O efeito dela é que você pode destruir uma carta na sua mão ou no campo para buscar uma carta True Draco ou True King. É aí que vem um problema, tem muito True King que pode ser abusado genericamente. Até pode ser que alguém tenha a ideia de usar o Masterpiece genericamente, alguma coisa assim. Além disso, ela dá um boost de ataque para os seus monstros de 300 de ataque, e uma vez por turno, por monstro, por batalha, ele não pode ser destruído em batalha se ele for invocado por invocação tributo. Em seguida, temos as outras cartas do arquétipo aqui, que é 3 cópias da Hereditage, 2 cópias da Discípulos. Basicamente, essa carta, todas elas têm o mesmo efeito, que se elas forem removidas do campo, ela destrói uma mágica ou armadilha no campo, e também permite que você faça um Tribute Summon adicional durante o seu turno. Você pode usar elas mesmas para fazer o Tribute Summon de todos os True Dracos, que tem esse efeito em comum de usar mágicas e armadilhas contínuas para ser invocado. Essa daqui tem um efeito exclusivo de que para cada carta True Draco ou True King que foi para o cemitério esse turno, você compra uma carta, no caso tipos diferentes. Então se foi um monstro, uma mágica, uma armadilha pro turno, você vai ativar esse efeito e vai comprar 3 cartas, o que é ótimo. E essa aqui recicla os seus recursos. Você pode pegar 3 cards, True Draco ou True King do seu descarte, voltar pro deck e comprar uma carta. Por isso que a gente só roda 2 cópias, porque uma vai reciclar a outra. A nossa engine não parte do arquétipo, a gente escolheu usar aqui uma Morganite, né? Essa Morganite aqui permite que os seus monstros deem dano dobrado quando batalha contra o monstro, e permite que todos os seus monstros batam 2 vezes, e você pode baneá-la do cemitério para buscar uma carta Morganite. Aí a gente está buscando a Time Morganite, que ela permite que você dê 2 normais summons por turno, e na sua draw phase você compra 2 cartas. O único custo, né, que essas cartas têm é que você não pode ativar efeitos de monstro na mão durante o duelo que você usou essas cartas. Como a gente não tem nada disso mesmo, então não tem problema, e é importante você ver volume de jogo com esse tipo de deck. Então ter 2 draws na sua draw phase é muito, muito valioso. E como você tem uns monstros relativamente parrudos, né, na sua mesa, poder fazer eles baterem 2 vezes e ainda dar dano dobrado não é uma má ideia também. Aí para consistência, temos aqui 3 cópias de Pote da Dualidade, uma cópia de Cards of Demise, e para proteção temos aqui uma Khaled by the Grave. Se você quiser trocar o combinho de Morganite por outras cartas de draw, tipo Upstart Goblin, Chicken Game, Into the Void, até Pote da Avareza, né, aquela que bane 10 e compra 2, também é uma decisão aí que você pode tomar. Essas foram todas as mágicas. Aí temos aqui a verdadeira Draco Slayer, que é uma das melhores cartas desse baralho. Quando ativada, você pode fazer um Tribute Summon adicional de um monstro True Draco. Isso você pode fazer durante o turno do oponente, o que é muito forte. E enquanto ela estiver ativa no campo, a qualquer momento você pode destruir um monstro True Draco ou uma carta do Draco que você tenha, para fazer com que todos os monstros do seu oponente fiquem com metade do ataque e defesa. Isso é permanente, isso é incrível, isso aí é um efeito absurdo que pode te ganhar jogos. E se ela for removida do campo por algum motivo, ela destrói um monstro na mesa, que também é ótimo. E temos aqui a Retorno, que ela faz uma invocação especial de um True Draco ou True King do seu cemitério para o campo, que não é muito bom porque ele só tem efeito condição Tribute Summon, porém te ajuda a manter um volume de jogo no campo, né? Te dá um tributo para fazer no próximo turno, nem que seja, e também um nome diferente para você poder variar aí os seus cards. Aí o resto é basicamente Floodgate. 3 da Erupção dos Monarcas, uma Skill Drain, 2 Lose One Turn, e essas cartas são importantes porque existe um setup ideal para você usar o Masterpiece. O ideal é você fazer ele ficar imune a Spell e Trap. Você vai tributar uma mágica e uma trap contínua para invocar o Masterpiece, e essas cartas vão dar a proteção contra efeitos de monstro, porque os monstros no campo do oponente não vão ter efeitos. Então o Masterpiece vai basicamente ficar imune aos 3 tipos de card que existem no jogo,
A Lose One Game não é tão boa igual essas daqui, mas é mais um nome, né, para você estar fazendo esse tipo de lock, e também é mais cards de trap contínua para você estar resolvendo. Você não precisa ter mais de um desse ativo na mesa, só precisa de um, né? Então se vier um a mais, por exemplo, não tem problema, porque vira food para o Masterpiece. Aí mais food gates, né? Só pode haver um, Anti-Propagance e Valor, e para fechar 3 cópias de Solemn Strike. Se você quiser usar Solemn Judgment no lugar também pode ser. Eu vivo trocando entre essas duas realmente. No momento eu achei Solemn Strike um pouco mais forte, mas Solemn Judgment também é muito bem-vinda. Como esperado, um deck de True Draco não tem extra deck, porque você quer tirar o máximo proveito das suas cartas. Então ele também se enquadra, né, como um deck bem budget. Se você está procurando um deck bem baratinho para estar jogando e tudo mais, o True Draco é uma boa pedida. E agora que vimos aí o deck profile, vamos para o vídeo do duelo e a gente vai ver na prática como o Masterpiece reage ao Yu-Gi-Oh! De 2025. Estamos aqui para ver esse gameplay aí de True Draco versus Goblin Biker. E eu pensei, em vez de fazer só o voice over, né, por cima do vídeo, fazer nesse formato em que eu vou assistir junto com vocês, aí eu vou comentando conforme a partida for progredindo. Não sei se vai ficar legal ou não, deixa aí o feedback nos comentários depois, né? E vamos lá, sem muita enrolação, vamos acompanhar esse gameplay. Óbvio, como eu falei, tá acelerado o vídeo, então não vai ter muito espaço para eu explicar exatamente o que está acontecendo. Não contem comigo para entender como que Materia Reactor Goblin Biker funciona, né? Mas a ideia aqui é a gente só ver na prática como é que é o True Draco Masterpiece jogando contra um deck relativamente moderno, né? Que é o Goblin Biker Materia Reactor, né? Então vou dar play aqui, vamos acompanhar. Pra gente fazer a rolagem de dados, desse aí o Zé Arthur que vai começar, compramos nossas mãos iniciais e ele vai começar a matutar como é que ele vai começar. Ele começa a invocar os Materia Reactor, fazer combos. Basicamente tudo que existe nesse baralho é um extensor, então as jogadas dele vão ser bem longas e tudo gira em torno desse monstro normal aí que ele invocou, que também é um monstro pêndulo, então ele é um monstro normal com efeito, o que é bem engraçado de se pensar. E uma coisa legal dos Materia Reactor é que eles trabalham olhando o topo do seu deck. Ele vai pegar esse spell que faz exatamente isso. Toda vez que um Exceed ativa seu efeito, ele ativa o efeito da spell junto, que faz com que ele coloque uma carta do topo do deck embaixo desse Exceed, o que é bem interessante. Aí ele já está invocando o Big Gabonga, né? Chamando o Doug, fazendo suas buscas e fazendo extensão. E os Goblin Bike, por sua vez, também eles têm uma forma de extensão que combina muito com os Materia Reactor. Parecem dois arquétipos que foram feitos para se jogar um com o outro. E aí, né, o que eu falei, ó, ele está olhando o topo do deck para poder pegar uma carta Materia Reactor e ele volta as cartas para o topo, e o outro efeito dela faz com que você coloque a carta do topo embaixo de um Materia Reactor. E isso é vantagem porque os efeitos de Materia Reactor fazem você pegar cartas que estão nas matérias Exceed de volta para a mão. Então é uma busca indireta muito eficiente. Isso vai fazer com que ele crie um board bem forte, bem opressor. Esse deck tem um turno 1 muito explosivo, ele tem um turno 2 também muito forte. Eu acho que já estamos chegando no final aí do combo do Zé. Ele está invocando aí as últimas peças e acho que agora é no turno não. Ele vai pegar uma última peça ali, vai colocar embaixo desse outro Materia Reactor Exceed, setar duas e vai passar para mim. Vamos ver se eu consigo quebrar esse board aí, né? No final do turno tem o efeito do Big Gabonga, que ele coloca uma matéria embaixo dele também. Agora sim ele vai passar a vez para mim. Compro minha carta do turno e começo com uma pote da dualidade. Ele responde a dualidade ativando a Exceed Armor para fazer o Lanceia. Eu pego a Morganite vermelha, que eu vou chamar assim, né? Já ativo o diagrama, dei sorte de já abrir com ela. E eu vou destruir a própria Morganite para
buscar uma carta True Draco True King do deck para mão e aproveitar também já resolver a Morganite para pegar a Morganite azul, aquela que deixa você comprar 2 vezes no turno e também deixa você fazer 2 normais summons adicionais. Por que essa carta é importante? Porque, bem, eu já devo ter falado isso, né, no deck profile do vídeo, né, na parte de deck profile, que é bom ter volume de jogo, né? Eu invoco o Ignis, que não é lá um bicho muito bom para essa situação. Eu tento fazer a busca do Ignis, ele quebra o meu board e essencialmente eu não tenho muito mais o que fazer. Eu vou setar 2 cartas e passar para o Zé Arthur. No turno dele, ele vai, ainda na main phase, na verdade, ele ainda vai ativar alguns efeitos até, antes de começar a jogar necessariamente. Aí sim vai para o turno dele. E aí vamos para o combate, eu acho. Ele compra a carta do turno dele e ele simplesmente entra na Battle Phase. E eu não tenho nada. Uma calha de uma Solemn Strike. Eu já estava com o Masterpiece na mão, que não teve a oportunidade de entrar, mas agora eu vou começar. Já começo com a diagrama, seto 3 cartas, não 2 cartas, porque eu estava resolvendo uma demise e eu estava com uma Khaled na mão, então eu pensei, se ele tiver Ashe, pelo menos eu nego e eu compro 3 cartas. Eu comprei 2 no lugar, ok, mas vai me dar o suficiente. Eu uso a diagrama para popar a Morganite vermelha, para buscar a Morganite original, resolvo tudo, busco a Maiden, seto tudo, chamo a Maiden na mesa e passo para o Zé Arthur, confiante de que isso pode ser o suficiente para parar o turno dele. Ele ativa um efeito, ativa a Maiden em resposta para fazer uma busca do deck, ele tenta ativar a Ashe em resposta, dou Khaled para negar a Ashe e a gente resolve os nossos efeitos. Eu boto o Masterpiece na mão e ele segue fazendo os efeitos de Materia Reactor. Agora ele traz a Field Spell de Materia Reactor, que adiciona mais cards ainda para as matérias Exceed de um monstro. É muito forte essas cartas de Materia Reactor. Ele invoca o Normal Monster dos Materia Reactor e vai fazer coisa. Além disso, essa carta tem o efeito de pagar 1500 pontos de vida para invocar um Exceed Materia Reactor. Aí agora eu ativo o Apocalipse para fazer um Tribute Summon e coloco o Masterpiece na mesa. O Masterpiece ele está imune a armadilhas, imune a efeito de monstro. Adoraria fazer ele imune a mágica, mas a situação pediu. E como eu sei que o deck dele não tem tantas mágicas de impacto, eu acho que ele está safe só basicamente sendo imune a efeitos de monstros. E é isso. O bom dele não estar afetado por... O bom dele estar afetado, na verdade, por mágicas, é que ele está sendo afetado pela Field Spell, então ele não é destruído em batalha uma vez, ele está dando um boost de ataque, e agora ele tem que passar aí por cima de um Masterpiece. Eventualmente eu uso o efeito do Masterpiece para destruir uma carta que ele tentou ativar. Infelizmente não é muito, porque esse deck, toda carta na mão dele é um extensor, toda carta que ele tem na mão gera outra carta. Esse deck realmente é muito bom, muito forte. Um dia eu vou pedir pro Zé fazer o deck profile e botar aqui no canal do deck dele de Goblin Biker Materia Reactor, pra vocês verem mais explicadinho o que o deck faz. E fica aí talvez de inspiração, né? Caso vocês queiram jogar. Enfim, combos de Materia Reactor, combos de Goblin Biker rolando, tudo isso para tentar tirar o Masterpiece da mesa. Ele vai jogando, vai fazendo suas invocações, vai trazendo tudo que é possível e joga. Essa carta que ele adicionou aí aumenta o ataque dos Goblin Biker, o que ele vai ser relevante. Ele vai tentar resolver a Exceed Armor do cemitério para equipar o torpedo no Big Gabonga. Agora ele está com um ataque bem razoável e ele vai tentar bater no Masterpiece para remover ele por batalha. Só que o Zé Arthur esquece que a Field Spell protege o Masterpiece de morrer em batalha uma vez e não tem mais nenhum outro monstro na mesa dele que possa passar. Ele vai para a main phase 2, faz mais algumas jogadas e eventualmente vai passar para a minha vez. Ele está resolvendo aí mais alguns efeitos e meu turno eu compro 2 cartas por causa da Morganite e eu tenho aí um Masterpiece e um sonho, né? É isso que a gente tem para hoje. Vamos jogando. Masterpiece aí tendo ver o que faz. Ele ativa um efeito que tira Field Spell, o que já prejudica a gente consideravelmente. Eu tento bater no Goblin Biker enlouquecido. Ele ativa o efeito que bota uma carta da linha evolutiva, da Exceed para mão.
eu destruo a carta que está dando um boost de ataque, eu consigo passar por cima do Goblin Bike, acerto uma carta e passo para ele. Ele compra mais uma carta, ele tenta sair da draw phase, eu ativo Skill Drain, então limita um pouco mais as opções dele. Ele vai tentar resolver aí o efeito de olhar o topo do deck, seleciona cartas e bota na ordem que ele quiser e tudo mais. Esse pêndulo tem o efeito de aumentar o ataque dos monstros Exceed pela quantidade de matérias que ele tem, o que deixa ele com um ataque mais generoso ainda. Antes dele entrar na Battle Phase, eu ativo o efeito do Masterpiece para tirar a carta dele e infelizmente é aí que acaba o duelo. Eu acho que eu posso dizer que esse desafio saiu exatamente como eu esperava que ele ia sair. Eu tentei o meu melhor, tentei jogar o meu melhor, tentei trazer o máximo proveito que o Masterpiece poderia trazer num duelo, mas infelizmente ele já está um pouco datado. Houve uma época em que o Masterpiece sozinho na mesa era mais do que suficiente para você ganhar uma partida, mas hoje em dia, como vocês viram aí, não dá mais. Ele pode ser sim um bom monstro, ele pode ser sim uma excelente carta, mas infelizmente sozinho não dá mais. O nosso velhinho aí já atingiu o máximo da sua capacidade, ele já teve o seu auge e hoje em dia ele é só uma velha boa carta, o que é uma pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que esse vídeo é feito em parceria com o MyPicard. Se você quiser um deck de True Draco ou se você quiser qualquer outra necessidade de card game, acesse o mypicards.com e use o cupom WilsonTCG5 para garantir aí R$5 de desconto em suas compras acima de R$100, frete não conta. E lembrando que o canal aqui tem um Apoia-se com suas contribuições de R$2, R$5 ou R$10. Vocês ajudam pra caramba aqui o canal a eu fazer mais conteúdos com mais qualidade, com mais frequência e também acesso exclusivo a alguns benefícios como vídeo antecipado, vídeo exclusivo, chat direto comigo e muitas outras coisas aí que podem vir, Quanto mais apoiadores tiver, mais coisa vai ter aí pro futuro. Ok? Então, link aqui na descrição, se vocês quiserem me apoiar, é só acessar lá o apoia-se, apoia.c/WilsonStratos e vocês vão ver lá como contribuir pro canal, ok? R$2 que seja já ajuda pra caramba, ok? Então é isso, mais uma vez obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima. Tchau!